Você já sonhou em viajar para outras estrelas, cruzando a galáxia, como nos filmes de ficção científica? Pois é, pode esquecer. A ideia de atingir a velocidade da luz é um daqueles conceitos que a cultura pop nos vende como quase possível, mas na realidade está mais para um conto de fadas cósmico. Mesmo se tivéssemos a tecnologia mais avançada do universo, as leis da física são bem claras. Nada com massa pode chegar lá. Então, por que você ainda acredita nisso? Hoje, vamos desmontar essa ilusão com fatos e algumas realidades dolorosas sobre o universo. Se você acha que um motor revolucionário vai mudar tudo, ou que é só uma questão de tempo, talvez seja a hora de encarar a dura realidade. Se viajar na velocidade da luz é impossível, por que tanta gente ainda acredita nisso? A culpa, em grande parte, é da ficção científica. Filmes, séries e livros nos fizeram pensar que basta um motor super avançado para acelerar até velocidades absurdas e sair por aí explorando a galáxia. Parece simples, né? O problema é que, na maioria das vezes, esses universos ignoram completamente as limitações da física real. Pense em Star Wars. As naves entram no hiperespaço como se fosse trocar de marcha em um carro. Já em Star Trek, a dobra espacial permite que a Enterprise vá de um lado ao outro da galáxia em minutos. E Interestelar, apesar de ser um dos filmes mais cientificamente precisos, ainda precisa de um buraco de minhoca milagroso para resolver a questão da distância. Tudo isso alimenta uma ideia errada, a de que a velocidade da luz é apenas um obstáculo tecnológico, e não um limite absoluto do universo. Infelizmente, o universo não funciona como um roteiro de Hollywood. Então, o que nos impede de fato? Mesmo os projetos mais ousados da física teórica ainda esbarram nas mesmas dificuldades. Se um dia quisermos explorar o espaço profundo, teremos que aceitar uma verdade incômoda. Não existe solução mágica. E, para entender por quê, precisamos olhar para o que realmente acontece quando tentamos acelerar até velocidades extremas. Vamos ser claros. A velocidade da luz não é um limite de velocidade arbitrário. É uma lei da física. Não se pode fazer nada quanto a isso. Eu sei que esse conceito pode ser difícil de assimilar. Afinal, há séculos atrás se pensava que seria impossível atravessar o oceano com as embarcações existentes, ou que seria impossível sair da órbita da Terra. A humanidade parece estar sempre descobrindo formas de refutar o que se acredita ser impossível, mas neste caso veremos que o problema é muito mais complexo. Primeiro, é preciso que você saiba que, à medida que um objeto acelera, sua massa aumenta. Isso significa que, quanto mais rápido você vai, mais energia é necessária para continuar acelerando. Agora, imagine uma nave acelerando pelo vácuo do espaço. Como não há resistência do ar, é fácil acreditar que bastaria acelerar por um determinado tempo que, eventualmente, a nave alcançaria a velocidade da luz. Mas acontece que, quanto mais se acelera, maior se torna sua massa. Então, mais energia é necessária. Para mais energia, é necessário mais combustível, o que faria aumentar ainda mais a massa da nave, o que nos faz entrar em um loop infinito da relação entre velocidade, massa e energia. Então, adivinha? Quando você alcançar a velocidade da luz, sua massa se tornará infinita, o que teria exigido uma quantidade infinita de energia. E não adianta só atingir a velocidade da luz. Você tem que conseguir parar também. Boa sorte com isso. Para desacelerar um objeto em movimento no vácuo, é necessário uma quantidade de energia igual à utilizada para acelerá-lo, o que duplica o problema da energia infinita. Em outras palavras, não importa o quão avançados sejamos, não existe combustível suficiente no universo para levar algo com massa a essa velocidade. Isso é demonstrado na teoria da relatividade de Einstein. Ok, então como os fótons viajam na velocidade da luz? É porque eles já são emitidos nessa velocidade. Eles não aceleram do zero a c.
eles já são criados viajando a C. E isso só acontece porque o fóton não é matéria, ele não tem massa inercial, senão precisaria de energia infinita para emitir um único fóton. Mas digamos que, por algum milagre cósmico, conseguíssemos essa energia absurda. Ainda assim, estaríamos em apuros. O espaço, apesar de parecer vazio, está cheio de átomos errantes, que às vezes se agrupam formando nuvens de gás e poeira interestelar, estrelas e planetas. Outras vezes, esses átomos permanecem isolados, viajando sem destino e sem colidir com outro átomo por milhares de anos. Mas uma coisa é a probabilidade de colisão entre dois átomos de hidrogênio em 1 cm³ do espaço. Outra coisa é a certeza do enorme fluxo de partículas que colidirão contra uma espaçonave em movimento. Partículas que são praticamente inofensivas em velocidades baixas, se tornam uma chuva mortal de projéteis e radiação ionizante à medida que a velocidade aumenta. Essa radiação teria um enorme poder de penetração, podendo danificar seriamente o casco da nave e torná-lo perigosamente radiativo para seus ocupantes. Um simples grão de poeira colidindo com uma nave a essa velocidade teria a energia de uma bomba atômica. Basicamente, sua nave viraria um lindo e rápido espetáculo de fogos de artifício e fim de viagem. Mas se ignorássemos todas as dificuldades práticas de acelerar uma nave a velocidades extremas, ainda restaria um problema fundamental. A massa não é a única grandeza que varia com a velocidade. Outro fator a ser considerado nas viagens espaciais em velocidades relativísticas é a dilatação do tempo. Ao contrário do que a física clássica postula, o tempo não flui uniformemente para todos os observadores. Na verdade, quanto mais próximo da velocidade da luz um observador estiver, mais lentamente o tempo parecerá passar para ele. A bordo de uma espaçonave que deixa a Terra acelerando até atingir uma velocidade relativística, o tempo passará sempre mais devagar do que no planeta que acabou de ser deixado para trás. Imagine uma espaçonave viajando a 95% da velocidade da luz até um planeta localizado a 9,5 anos-luz de distância. Um observador estacionário na Terra mediria o tempo da viagem como sendo a distância dividido pela velocidade, ou seja, 9,5 dividido por 0,95, igual a 10 anos. Já para os tripulantes da nave, devido à dilatação temporal, a viagem pareceria durar apenas 3,12 anos. Em outras palavras, entre a partida da Terra e a chegada ao destino, os tripulantes envelheceriam um pouco mais de 3 anos, enquanto para as pessoas que ficaram na Terra teriam se passado 10 anos. Essa diferença de tempo pode ser calculada por uma fórmula simples, que também nos permite prever, por exemplo, que se uma nave acelerar até 50% da velocidade da luz, o tempo para sua tripulação passará 1,15 vezes mais devagar do que na Terra. A 75% da velocidade da luz, o tempo parecerá passar 1,5 vezes mais devagar. Se a velocidade atingir a 99% da velocidade da luz, o tempo a bordo fluirá 7 vezes mais lentamente, e assim por diante. A 99,99%, o tempo passará 70 vezes mais devagar. E se a velocidade atingir 99,9999999% da velocidade da luz, então o tempo dentro da nave passará 22.300 vezes mais devagar, até que, ao atingir 100% da velocidade da luz, o tempo pareceria parar completamente. Esses números, que poderiam nos fazer ter esperanças sobre a possibilidade de viajar pela galáxia à vontade, na verdade revelam algo impressionante. Eles nos dizem, de forma prática, que, para um observador movendo-se com sua nave a quase 100% da velocidade da luz, sua jornada para qualquer destino, seja ele a 100 anos-luz ou a 100.000 anos-luz de distância, pareceria praticamente instantânea. Inacreditável? Pois bem, vejamos um exemplo. Suponha que queremos viajar da Terra até a galáxia de Andrômeda, que está a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância.
Se a viagem fosse realizada com uma aceleração capaz de levar a nave a 99,99% de C, ela duraria, obviamente, cerca de 2,5 milhões de anos. Mas, para os tripulantes a bordo da nave, a duração percebida seria de apenas 35 mil anos. E não para por aí. Se aumentássemos a velocidade em apenas 30 km por segundo, alcançando a 99,999999999% de C, Andrômeda poderia ser alcançada em pouco mais de 11 anos. Impressionante, não é? Se realmente fosse possível, então sim, poderíamos alcançar o tão desejado cenário de Star Trek, onde espaçonaves viajam com facilidade de um ponto a outro da galáxia. Então, a dilatação do tempo resolve o problema? Bem, infelizmente não. Neste cenário hipotético, onde conseguimos acelerar a quase 100% da velocidade da luz, agora temos o tempo funcionando de forma bizarra. A tripulação da nave seria afetada por uma passagem de tempo diferente das dos outros objetos no universo. Em nossa viagem para Andrômeda, por exemplo, 11 anos teriam passado para os tripulantes, mas 2,5 milhões de anos teriam passado para todo o resto, incluindo a Terra. Se voltássemos, 5 milhões de anos teriam se passado no total, e encontraríamos um planeta completamente diferente de quando o deixamos, ou, na pior das hipóteses, um mundo completamente em ruínas. E a pior parte é que, apesar da velocidade da luz ser o limite absoluto de velocidade do universo, ela nem é tão rápida assim. Afinal, para chegar ao sistema estelar mais próximo do Sol, levaria mais de 4 anos viajando na velocidade da luz. Por mais que para os tripulantes da nave o tempo percebido durante a viagem fosse muito menor, para o restante do universo o tempo passou normalmente. Então, se descobríssemos um planeta habitável a algumas dezenas de anos-luz com observações feitas a partir da Terra, e tentássemos mandar uma nave para lá em uma velocidade relativística, o tempo que levaria para chegar ao destino poderia ser o suficiente para ter ocorrido uma mudança drástica nas condições deste planeta, o tornando completamente inabitável, o que teria sido uma viagem totalmente em vão. Então, mesmo que em algum ponto no futuro de nossa história, dominemos uma forma de viajar a velocidades próximas à da luz, isso só serviria para explorarmos os arredores de nosso próprio sistema estelar. Nunca poderíamos ir muito longe com isso. Claro que, para viagens dentro dos limites do nosso sistema solar, atingir velocidades relativísticas tornaria tudo muito mais fácil e rápido. Mas mesmo assim, viagens muito próximas à velocidade da luz, apesar de teoricamente possíveis, não são viáveis. Tem os fatores energéticos e econômicos que já são totalmente impeditivos. Mas vamos ignorar isto e pular para a parte prática. O que aconteceria com o corpo de um astronauta conforme a velocidade da nave aumenta? Para isso temos que levar em conta a força G, que representa a gravidade. Um G representa a gravidade da Terra, que é a que o corpo humano está acostumado e pode sustentar sem problemas. Acima disso, as coisas começam a complicar. Nas atuais missões tripuladas, como as naves que enviam astronautas para a Estação Espacial Internacional, por exemplo, os astronautas podem experimentar uma força de 3 a 4 G durante a fase de aceleração. Eles só podem ficar sob uma força de gravidade tão alta por alguns minutos. E isso porque eles têm um extensivo treinamento e o auxílio de trajes pressurizados. Mas ficar sob uma força de gravidade maior que 1 G por muito tempo poderia ser fatal, mesmo para o ser humano mais resistente e bem treinado. Então aqui chegamos a um problema. Para uma nave tripulada atingir uma velocidade de, digamos, 10% de C, ela teria que manter a aceleração sob força de 1 G por 35 dias. As missões tripuladas atualmente têm uma fase de aceleração de aproximadamente 10 minutos, o suficiente para a nave atingir a velocidade de escape e sair da atmosfera da Terra. Não há motor, fonte de energia, combustível ou forma de propulsão no mundo capaz de sustentar uma aceleração por 35 dias. Agora, digamos que aquela nova forma de propulsão milagrosa foi descoberta. Ela é capaz de sustentar uma aceleração por muito tempo e de forma muito eficiente. O suficiente para mover uma nave com várias toneladas de massa e sem exaurir todo o combustível, seja ele qual for, neste processo. Perfeito! Podemos chegar a 99% de C eventualmente e explorar todo o sistema solar em instantes. Não chegaríamos nem perto disto.
Vamos imaginar que uma nave tripulada seria enviada para os limites do sistema solar, na borda interior onde começa a nuvem de Oort, a cerca de 1000 unidades astronômicas. Lembre-se que a nave precisa desacelerar para chegar em seu destino, o que vai levar o mesmo tempo e o mesmo gasto de energia que levou para acelerar. Então ela vai precisar acelerar constantemente por 45 dias, até chegar no ponto de inversão, e levar mais 45 dias desacelerando para chegar em seu destino. Sabe qual a velocidade máxima que ela vai atingir? Só 38.000 km por segundo, cerca de 12% da velocidade da luz. Não há nem espaço suficiente dentro do sistema solar para se atingir a velocidade da luz. Nesta viagem hipotética, a nave precisaria acelerar continuamente por 6 meses, claro, contando que seja uma viagem de ida e volta. E se encurtarmos o tempo com uma aceleração maior? Bom, aí teríamos que abandonar a ideia de viagens tripuladas, já que os tripulantes não suportariam a exposição prolongada a forças maiores que 1 G. A velocidade da luz, na prática, não é um objetivo. É um limite imposto pela natureza que, mesmo se fosse alcançado, traria consequências insustentáveis para qualquer viajante. Ainda não está convencido? Então eu vou fazer uma pequena analogia. Pegue um pedaço de papel ou um quadro negro. Desenhe 3 pontos nele. Agora, conecte os 3 e você terá um triângulo. A soma dos 3 ângulos será de 180 graus, sempre. Coloque esses pontos onde quiser nessa superfície plana. Sempre será 180 graus. Se você insistir em colocar os pontos em uma linha, porém, você não terá mais um triângulo. Se mover qualquer um dos 3 um pouquinho para fora da linha dos outros 2, você terá um triângulo novamente. E, por menor que seja esse desvio, a soma voltará a ser 180 graus. Uma linha é um único ângulo de 180 graus. Tempo, distância, velocidade. 3 pontos. Eles sempre somam, metaforicamente falando, 180 graus. 180 graus é o limite do triangular. A velocidade da luz é o limite de velocidade do universo. Quanto mais rápido você se move, mais devagar o tempo passa para você, mais massivo você se torna e menor é a distância que você percorre. Eles estão interligados, como os ângulos de um triângulo. O que acontece quando você tenta fazer um ângulo de um triângulo chegar a 180 graus? Ele nunca chega. Teria que se transformar em uma linha. O que acontece quando você tenta fazer um objeto massivo atingir a velocidade da luz? Ele nunca consegue. Apenas objetos sem massa podem viajar à velocidade da luz. Assim como linhas não são triângulos, e objetos sem massa não existem abaixo da velocidade da luz. O que acontece quando você tenta ultrapassar uma linha com o seu triângulo? Ele continua sendo um triângulo. Um maior ângulo diminui e um ou ambos os outros aumentam. O que acontece quando você tenta quebrar uma lei fundamental do universo? Bom, você não consegue. É impossível. É por isso que a velocidade c pode ser teoricamente aproximada, mas nunca alcançada. Bom, eu imagino que você esteja pensando que nós não precisamos atingir a velocidade da luz para explorar o espaço interestelar. E se inventarmos o motor de dobra? E quanto aos buracos de minhoca? E se alienígenas já fizeram isso? Hora de voltar para a realidade. Motores de dobra. Em 1994, o físico Miguel Alcubierre propôs a ideia de contrair o espaço à frente da nave e expandir atrás dela, criando uma bolha de espaço-tempo. O problema? A matemática exige matéria exótica com energia negativa, algo que nunca foi observado na natureza. Em 2021, um estudo na Classical and Quantum Gravity concluiu que, mesmo que exista, a quantidade necessária seria equivalente à massa de Júpiter. E nem entramos no custo energético para controlar isso. Buracos de minhoca. Buracos de minhoca são soluções matemáticas válidas na relatividade geral, mas são instáveis. Um estudo de 2022 da Nature Physics simulou buracos de minhoca teóricos e descobriu que,
Sem matéria exótica para estabilizá-los, eles colapsariam em milissegundos. Além disso, mesmo que existissem, a radiação dentro deles seria letal para qualquer nave. Tecnologia alienígena. Se alienígenas estão viajando entre estrelas, eles ou quebraram as leis da física, o que é improvável, ou usam métodos que nossa mente pode sequer compreender. Mas, como dizia o astrofísico Carl Sagan, a ausência de evidências não é evidência de ausência. Até que se prova o contrário, seguimos as regras do nosso universo. A ideia de viajar pelo espaço sempre fascinou a humanidade. Afinal, quem nunca sonhou em explorar os confins do universo, saltando de estrela em estrela, como nos filmes de ficção científica? Mas a realidade é implacável. As leis da física não nos dão essa opção. Não é uma questão de tecnologia insuficiente ou falta de criatividade, mas de limites fundamentais da própria estrutura do cosmos. A história da humanidade é cheia de momentos em que algo parecia inalcançável, até que encontramos uma alternativa viável. Não precisamos dobrar as leis do universo para explorar o espaço, só precisamos entendê-las melhor. E quem sabe, com o tempo, poderemos descobrir meios de viajar mais rápido, mesmo sem alcançar a velocidade da luz. O importante é lembrar que a exploração espacial não se trata apenas de quão rápido podemos ir, mas do que podemos descobrir ao longo do caminho. Se um dia chegarmos às estrelas, será porque aceitamos os desafios impostos pela física e encontramos maneiras inteligentes de contorná-los, não porque insistimos em acreditar no impossível. Se este vídeo desafiou suas noções sobre o possível, lembre-se, a ciência não existe para limitar nossos sonhos, mas para nos guiar na direção certa. Comente abaixo o que você acha. Será que em 1000 anos ainda estaremos falando da velocidade da luz como um mito inalcançável? Muito obrigado e até a próxima.